ouvir. Verdades que as pessoas não queriam ouvir, né? Então eu chamo isso de uma verdade incômoda, que aparece logo aqui na parte inicial do texto. Uma verdade incômoda, mas necessária, que Jesus queria lembrar aos seus discípulos. Os discípulos que ouviram a palavra pela primeira vez e os discípulos que estão ouvindo nesta noite. E que verdade é essa, pastor? A verdade é a seguinte: que nós fomos escolhidos para sermos iguais ao Mestre. Nós fomos escolhidos para sermos iguais ao Mestre. O que o Mestre passou, nós também iremos passar. Já na época de Jesus, isso está aqui no verso 24 e 25, né? Diz aqui o Senhor Jesus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E aí Jesus diz assim: olha, se chamaram o mestre de Beelzebu, né, que é o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então Jesus estava preparando os seus discípulos, eu diria que uma verdade incômoda. Mas já na época de Jesus, haviam pessoas que começavam a seguir o Senhor animados pelos benefícios que Jesus poderia trazer, né? Assim como é hoje, irmãos, também era no passado. Tem gente que gosta de um benefício, gosta de uma facilidade, gosta de como se diz assim, uma coisinha que venha fácil, né? Então imagine, tem um mestre ali que ele multiplica pães. Oh, que coisa! Já pensou, Diácono Francisco? Pãozinho de graça, né? Mas ele não só multiplica pãozinho, ele multiplica peixe. Quem gosta de peixe aí? Fritinho, assadinho na brasa, que delícia, né? Então, um pãozinho multiplicado aqui, um peixinho ali, uma água transformada em vinho. Olha, meu Deus, tem ali. Então, eu quero seguir esse, né? Curas maravilhosas, eu soube que ele toca em alguém e curas maravilhosas acontecem. Quem é que não quer seguir uma pessoa assim? E na época de Jesus, multidões começavam a seguir ao Senhor. Mas vez por outra, Jesus trazia essa verdade incômoda. Jesus lembrava que não era só milagres. Jesus lembrava que não era só pãozinho multiplicado, peixinho multiplicado. Era necessário conhecer essa verdade incômoda, que aquele que queria segui-lo deveria estar preparado para sofrer e passar por coisas que ele mesmo sofreu e passou. E no contexto desse texto, nós podemos ver isso, né? Então eu li aqui o texto do verso 24 ao 33, mas é isso que, se você ampliar um pouquinho o olhar do texto, Jesus está falando. Lá no verso 16, olha o que ele diz aqui: e eis que eu vos envio como ovelhas, o que, meus irmãos? Para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 38 e 39, ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Então essas são as verdades incômodas. Verdades que às vezes muito não querem essa parte. E isso faz com que pessoas se afastem do Senhor. Porque querem só o pãozinho, querem só o peixinho, querem só o vinho novo, querem só os milagres. Então Jesus mostra essa verdade incômoda. Então ainda hoje, irmãos, muitos são atraídos a Jesus pelos benefícios imediatos que Ele possa trazer. Mas logo desanimam quando são chamados a serem iguais a Jesus no sofrimento e nas perseguições. A verdade é, o discípulo não está acima do seu mestre. Diga comigo, o discípulo
não está acima do seu mestre. Então nós temos que ir ao Senhor com esta verdade firmada no nosso coração. Mas de posse desta verdade e firmados nela, é que Jesus nos convida e nos estimula a vivermos a nossa fé neste mundo sem medo e sem receios daquilo que possa nos acontecer. E nesse texto ele fala de duas coisas que não devemos temer. A primeira delas, está aqui no verso 26 e 27, diz: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. O termo usado aqui para temer, quando ele diz aqui, não temais, não os temais, o termo usado aqui para a palavra medo, temer, aqui nesse texto traz o sentido de um medo ou fobia que causa desespero e faz a pessoa querer sair correndo daquela situação. Em diversos momentos, os discípulos foram tomados por medo. Nós vemos lá Pedro, no momento que Jesus estava sendo julgado, ele ficou com tanto medo, que até uma empregada que chegou perto dele disse: tu és discípulo dele? Ele: não sou. Então Pedro demonstrou medo de declarar que conhecia Jesus. Tomé demonstrou medo, quando Jesus disse: olha, vamos voltar para Jerusalém. Tomé disse: mas Senhor, há pouco queriam te matar, o que a gente vai fazer lá? Então ele demonstrou medo também. Os discípulos, irmãos, demoraram a compreender que não deviam temer o homem. Mas depois que Jesus ressuscitou e eles receberam o Espírito Santo, vemos que eles foram tomados de uma coragem sem igual para anunciar a verdade do Evangelho. Aí nós vemos aquele mesmo Pedro, que teve medo de uma empregada, agora revestido pelo poder do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, ele começa a anunciar, prendem ele e João, querem açoitá-lo, açoitam ele, querem fazer calá-lo, mas ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Um homem destemido, um homem corajoso. E de fato, eles passaram a praticar o que Jesus declarou aqui no verso 27. Quando Jesus disse: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Naquela época, os telhados das casas não eram tão altos, verdade, agora a construção ela vai mudando de tempo em tempo, Antigamente as casas eram feitas, quando eu falo antigamente, há uns 100 anos atrás, 150 anos atrás, as casas eram feitas com 4 metros de pé direito. Agora nós estamos chegando a uns 2,15 metros. Os apartamentos, quem é uma pessoa mais alta consegue encostar no teto, Mas aqui na época em que esse texto foi escrito, os telhados não eram muito altos, e o próprio eirado, ou seja, o próprio telhado, já servia como uma plataforma, que se alguém quisesse subir nele para poder falar a um grupo de pessoas, poderia fazer isso. Por isso que Jesus fala aqui, que o que se diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O cristão é chamado a tomar esta posição de um arauto da verdade. Em todo lugar que um cristão está, ele deve se posicionar como um arauto da verdade, e especialmente da verdade do Evangelho. Infelizmente, muitos cristãos estão, por medo, retrocedendo e se calando, deixando de falar da verdade. Ouvem a palavra, Jesus falou: aquilo que eu vos digo, proclamai a plena luz.
Nós estamos ouvindo a palavra nesta noite. E o nosso chamado é, ao sairmos por aquela porta, proclamarmos isso a outras pessoas. Não há, entenda isso que o pastor vai falar, não há como uma pessoa se salvar ou ser salva se não houver o anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho precisa ser proclamado. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 14, o apóstolo Paulo declara esse texto que nós conhecemos muito bem, né? Que ele diz aqui: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A verdade do Evangelho é fundamental para que pessoas sejam salvas. Se a igreja se calar, pessoas deixarão de ser salvas. Então é importante. E preparando esse esboço aqui para os irmãos para pregar nessa noite, eu me lembrei. Eu me recordei do início da minha conversão. Às vezes eu sinto falta de alguns anos atrás. Eu vejo que a igreja mudou em alguns aspectos e essa mudança não foi muito boa. Eu me lembro que quando me converti nos anos 80, nós éramos estimulados por sermões baseados nesse texto de Romanos 10, né? Como se salvarão se não há quem pregue? E os nossos pregadores, líderes que pregavam isso, eles usavam esse texto como um estímulo para que a gente pudesse sair nas ruas evangelizando e falando de Jesus. Mas não só esse texto, eles usavam outro texto que está gravado aqui na minha memória mais ainda. Eles diziam o texto de Ezequiel, capítulo 3, verso 18, que se o ímpio perecer e nós não o avisarmos do seu pecado, o sangue dele será requerido de quem, meus irmãos? O sangue dele será requerido de quem? De nós. E eu me lembro que essas mensagens eram mensagens mais comuns no meio da igreja. Eram mensagens que responsabilizavam a igreja, a nós, da necessidade de sairmos e de pregarmos a palavra, de pregarmos o Evangelho. Nós éramos estimulados a pregar e evangelizar as pessoas. E hoje eu sinto, não sei se é um sentimento completamente verdadeiro, e aí submeto aos irmãos isso, mas hoje eu sinto que parece que a igreja entrou num modo de indiferença, um modo de letargia, eu diria que um modo de comodidade, e deixou de pregar o Evangelho. Sim, o Evangelho que pode salvar o pecador. Nós precisamos voltar a ter esse estímulo, esse desejo de pregar a palavra. Então, no início deste ano, eu queria pedir aos irmãos da igreja e irmãs, firme esse propósito no teu coração neste ano. Que propósito, pastor? De pregar o Evangelho aos seus parentes. Posso ouvir um amém? Mas, pastor, eles não vão entender, eles não vão aceitar. Não importa, não importa. Simplesmente pregue. Porque eles não podem se converter se não houver quem pregue. A pregação é fundamental. Também quero lançar esse desafio aos jovens da igreja, jovem que me ouve nesta noite. Seja um canal de bênção para outros jovens da sua escola e da sua faculdade. Pregue o Evangelho para eles. Ainda que eles se afastem de ti por um tempo, né? Porque agora virou crente. Eu me lembro que quando virei crente com 16 anos, alguns colegas disseram, e agora ele virou crente. Me lembro até de um amigo que falou assim, duvidando da minha conversão, ele disse, não dou uma semana para ele voltar, para fazer tudo o que ele fazia. Eu disse para ele, vai ficar esperando sentado, que agora eu sou do Senhor. Não, às vezes o jovem, ele não vai aceitar a pregação que você vai até se afastar, mas não se importa.
saiba que se um deles se render ao Senhor, isso será motivo de glória e louvor nos céus. Então, jovens da igreja, coloquem esse propósito no coração de pregar a palavra. Mas para tomarmos estas iniciativas, precisamos não temer, e é isso que o texto diz: não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai dos erados. E o Senhor tem nos dado essa ordem de proclamarmos a sua palavra. Amém, igreja? E depois desta primeira ordem, Jesus dá uma nova ordem, e aqui nesta segunda ordem ele faz um contraste do que não devemos temer com aquilo que de fato devemos temer. E eu classifico esta ordem, né, nessa segunda parte do texto, com o seguinte termo: não temermos perigos menores. Talvez você conheça pessoas, e eu não vou perguntar se você é uma dessas pessoas, mas talvez você conheça pessoas que têm medo de baratas, mas são capazes de enfrentar um leão. E às vezes eu não entendo isso, né? Tem gente que vê uma barata lá na porta da igreja, aqui já está pulando e já está correndo, já está se escondendo ali no canto ali. Mas se vir um cachorro grande, um cavalo, a pessoa vai, e às vezes eu não entendo isso, tem medo de algo tão pequenininho, tão inofensivo, mas não tem medo de algo maior. Há pessoas que dizem assim: ninguém pode me julgar, somente Deus pode me julgar. E Bispo Walter, certa vez, deu uma resposta maravilhosa para aqueles que dizem isso e não têm a noção do que estão dizendo. Ele deu a seguinte resposta para essas pessoas que dizem: ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. E a resposta dele foi: e isso não te assusta? Isso não te assusta? Porque o julgamento de Deus é muito mais prescrutador do que qualquer julgamento que o homem pode fazer. Não foi à toa que Adão, depois de pecar, a Bíblia diz que Adão teve o quê, meus irmãos? Teve medo e se escondeu. Ele sabia que não tinha como escapar do juízo de Deus. Para onde ele fosse, Deus tinha toda a autoridade de julgá-lo. O pior dano que um homem pode nos causar é fazer perecer o nosso corpo. É isso que o texto está dizendo, né? Verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar o quê, meus irmãos? A alma, verso 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O pior dano que uma pessoa pode fazer a outra é matar o seu corpo. É dar um tiro, tirar a vida de alguém. Né? Mas Deus pode fazer perecer o nosso corpo, o único que tem autoridade para isso, de fazer perecer o corpo e a alma, é o Senhor. Portanto, pela lógica, quem é que realmente nós devemos temer, meus irmãos? Quem é que nós devemos temer, igreja, pela lógica? É Deus, é isso que o texto está dizendo. Que se você tiver que temer, tema aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, aquele que é, de fato, soberano. E, no entanto, ainda que Deus tenha todo o poder de fazer isso com quem Ele quiser, porque Deus pode fazer isso com quem Ele quiser, pois Ele é o Criador e soberano sobre todas as coisas, Jesus mostra que a nossa obediência a Deus, a obediência que Deus requer de cada um de nós, não deve ser baseada no medo. Ou seja, embora Deus tenha todo o poder de matar, de destruir, de lançar no inferno,
A nossa obediência a Deus não deve ser baseada no medo, mas em outra coisa. Que coisa, pastor? Na certeza que Ele nos ama e se importa com cada um dos seus eleitos. Deus te ama, meu irmão, e se importa com você. Ele tem o poder de te destruir, mas não é por isso que a gente tem que temê-lo. Nós devemos temê-lo pela certeza do seu amor e pela certeza do seu cuidado. E para demonstrar a importância que temos para com Deus, Jesus usa aqui uma referência da época. Quando a gente lê aqui, verso 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Às vezes a gente lê isso aqui e não entende, porque não é uma coisa do nosso dia a dia. Mas naquela época, os pardais eram as aves mais insignificantes. Eram vendidos nos mercados, as pessoas comiam pardais. Alguém aqui já comeu pardal alguma vez? Já? Alguém? Já. Eu já comi rolinha. Já comi rolinha. Nem me lembro o sabor. Se era bom ou ruim, nem me lembro. Mas na época de Jesus aqui, era comum vender aves, comercializar aves para se comer. E os pardais eram as aves mais insignificantes. Você podia comprar 2 por uma moedinha, vamos assim dizer, de 5 centavos. E Jesus está dizendo assim, olha, mesmo assim, sendo aves tão insignificantes, nenhum deles perde a vida sem o consentimento do Pai. É Deus que permite. É Deus que cuida disso. Da mesma forma, meus irmãos, ainda que pessoas possam tentar causar grandes danos a nós, seja pelo motivo que for, nós como cristãos devemos ter essa certeza no nosso coração. Isso só vai acontecer com o consentimento do Pai. Deus se importa conosco. Então não devemos temer os perigos menores que podem acontecer às nossas vidas, né? Esses perigos podem acontecer de fato. E se acontecer, pelo que entendemos na palavra, vai ser com o consentimento de quê, meus irmãos? Com o consentimento do Pai. Mas devemos ter a plena certeza que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E somente Ele pode determinar o nosso fim. Não é o homem que determina o nosso fim, é o consentimento do Pai. Então, parece que para gravar essa verdade que Jesus falou, não temais, 2 vezes, agora ele diz aqui no verso 31, não temais, pois. É como que ele tivesse assim, olha, o que eu já falei é para vocês não terem medo, não temais, pois. Porque somos guardados por Deus, e Jesus diz isso pela 3ª vez agora, no verso 31. Mas esta verdade, né, o pastor está falando isso aqui, é bom a gente ouvir isso aqui dentro de uma igreja, é bom a gente ouvir isso dentro desta condição que nós estamos aqui, na casa do Senhor, mas esta verdade, de que Deus nos guarda, de que não devemos temer, esta verdade parece ser algo estranho e distante, quando nós somos diagnosticados com uma doença grave. Quando se vê lá, você abre o resultado de um exame, e apareceu lá uma doença grave. Aí alguém nesse momento fala, será que Deus realmente me ama? Será que realmente Deus está guardando a minha vida? Esta verdade parece ser algo estranho e distante, quando o esposo que subiu no altar e jurou fidelidade, trai a esposa e a expõe a uma situação vexatória e de abandono. Parece ser algo estranho e distante,
quando os filhos crescem, aqueles filhinhos amados que tivemos, crescem, rejeitam a fé, como a fé que com tanto amor e empenho nos esforçamos a transmitir para eles. São nessas horas que alguém pergunta assim: será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus se importa? Será que Deus realmente se importa? Será que realmente valemos mais do que os pardais, como o texto bíblico diz? Certamente, meus irmãos, que nem todos os caminhos de Deus são compreendidos por nós. Como diz o profeta, os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados do que os nossos. Nestes 39 anos de caminhada de fé, já houve momentos, alguns deles, em que questionei a Deus sobre o seu jeito, às vezes incompreensível, de cuidar da minha vida. Quem já teve esse questionamento com Deus pelo menos alguma vez na vida? E dizer: Senhor, não estou entendendo. Esse jeito que nós não compreendemos, naquele momento que nós passamos, de Deus cuidar de nós. Eu confesso aos irmãos que já tive alguns momentos sérios de não compreender a maneira que Deus estava fazendo e agindo na minha vida. Mas eu posso afirmar que em todas estas vezes, persistindo um pouco mais em confiar e esperar no Senhor, eu fui levado a um grau de intimidade e de fé maior. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Primeiro momento, a gente diz: Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas mesmo assim a gente persiste, mesmo assim a gente confia. E mais à frente, passando por aquela experiência, a minha fé cresceu, a minha intimidade com Deus cresceu. E de certa maneira, meus irmãos, é aquilo que nós lemos e tanto apreciamos na história de Jó, mas que não queremos na nossa própria vida. Quem gosta da história de Jó? Mas quem quer viver a história de Jó? Nós apreciamos a história de Jó, mas às vezes Deus nos leva a passar só um pouquinho, só um tantinho. Então, se você está vivendo algum momento em que o cuidado de Deus está parecendo estranho para você, a minha palavra nesta noite é: persista um pouco mais, pois isto te levará a crescer e ter mais intimidade com Deus. É isso que eu entendo da palavra. Esses momentos a gente passa por estas coisas não entendendo, mas quando a gente persiste em confiar, persiste em esperar, persiste em prosseguir com o Senhor lá na frente, nós podemos dizer, como o próprio Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te contemplam, agora eu entendo um pouco mais das coisas. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, a pergunta que fazemos é: onde está então a nossa garantia, pastor? Queremos uma garantia aqui na terra, queremos uma garantia aqui e agora, mas a garantia que Deus nos dá não é aqui nesta terra. A garantia que Deus nos dá está lá nos céus. Vamos voltar ao texto bíblico. Lá no verso 32 e 33 diz, depois de Jesus dizer: não os temais, não o temais, No verso 32 e 33 ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, onde está a nossa garantia? A nossa garantia não está nessa terra. A nossa garantia está nos céus.
de saber que Ele está nos confessando diante do Pai. Se nós estivermos o confessando diante de quem, meus irmãos? Diante dos homens, Ele nos dá essa garantia, que Ele estará nos confessando diante do Pai. E comentando esse texto, né? Essa parte desse texto, o teólogo Craig Keener, num comentário que ele escreve do Novo Testamento, ele lembra que era comum entre os judeus a crença de que uma pessoa poderia contar com o testemunho de outras em seu favor no dia do juízo final. Então, a crença entre os judeus aqui que ouviram essa pregação pela primeira vez de Jesus, a crença comum naquela época era essa, de que no dia do juízo final, as pessoas poderiam contar com o testemunho de outros a respeito de como ele foi, de como ele viveu a sua vida. Nós também, meus irmãos, cremos que um dia nós estaremos perante o Senhor. Quem crê nisso? Que você vai estar perante o Senhor. E estando perante o Senhor, quem é que você quer que interceda por você? Quem é que você quer que interceda por você? O pastor Josenildo? O diácono Francisco? O irmão Roberto? Ainda que esses testemunhos possam ser bons, mas eu acho que eles ainda, por maravilhosos que sejam, eles serão insuficientes. Então, quem é que intercederá por nós? Será que os nossos atos de justiça serão suficientes para nos absolver perante Deus? Será que a gente pode chegar lá e dizer, Senhor, eu estou aqui no juízo final, e a vida que eu vivi, ela fala por mim? Acho que nenhum de nós pode chegar perante o Senhor com esse argumento. Nós estaremos diante do Senhor no juízo final, e a nossa garantia para chegar nesse dia está em confessar Jesus perante os homens, através de uma fé verdadeira e firme, de uma fé que não se esfria ou esmorece diante dos reveses que a vida pode nos trazer. Há pessoas que acontecem isso, né? A vida está muito boa, a fé está lá em cima. A vida dá uma mexida, a fé desanima, a fé esfria, a pessoa para de testemunhar. A nossa garantia, meus irmãos, está em confessarmos Jesus através de uma fé firme, em qualquer situação, para que os homens possam ver, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, ele é um servo do Senhor, ela é uma serva do Senhor. Quem já conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, sabe que Paulo morreu, segundo a tradição cristã, Paulo morreu de um jeito. Quem é que sabe como Paulo morreu? Quem é que sabe como Paulo morreu? Foi decapitado, né? Segundo a tradição, na época do imperador Nero. Nero chamou, segundo a tradição, naquela época, quando se queria colocar uma pessoa para ser decapitada ou morrer, se dava a oportunidade daquela pessoa negar o seu crime, ou negar aquilo que estava de errado nela. No caso de Paulo, ele deveria, se ele queria sobreviver, ele precisava fazer uma coisa só: negar a Cristo, negar a fé. E Paulo, não negando a sua fé, a tradição conta que ele foi decapitado. Mas antes de morrer, Paulo escreveu as seguintes palavras ao jovem Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Quem já abriu, diga amém. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé,
Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste o quê, meus irmãos? A boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, ele fez o quê, meus irmãos? A boa confissão. E nós somos chamados hoje, tal como Paulo orientou a Timóteo, dizendo: olha, seja onde você for, que você faça a boa confissão da fé. Como diz Paulo, com toda piedade, fé, amor, constância. E nós somos chamados a fazermos a boa confissão da fé em todo o tempo da nossa vida. E a boa confissão da fé não é somente quando as coisas estão 100%, quando as coisas estão jóias, não. E nós podemos fazer a boa confissão da fé, porque Jesus fez a boa e perfeita confissão. Ele não negou a missão. Ele suportou a morte pelos nossos pecados. E lá no texto base que nós lemos, enquanto nós estamos fazendo a boa confissão aqui na terra diante dos homens, o que ele está fazendo lá no céu nesse momento? Ele está confessando os nossos nomes perante o Pai. Confessando, né? E o texto de Hebreus também diz que ele se coloca como um intercessor perante o Pai. Então, em todo o tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, enquanto nós estamos vivendo a boa confissão da fé, o texto de Mateus diz que Jesus está confessando o nosso nome perante o Pai, intercedendo por nós, intercedendo por cada um dos seus. Você crê nisso, meus irmãos? Você crê nisso, igreja? Mas como eu falei, talvez estas palavras nos sejam, em alguns momentos, elas são estranhas e distantes. Quando a gente passa alguma situação, parece que Deus não está guardando a nossa vida. Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Mas esta é a verdade, que nós não podemos abrir mão em momento nenhum. Que verdade é essa, pastor? Nós temos um Deus que nos amou de tal maneira, que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E como Paulo escreveu em outro texto, se Ele nos deu o seu próprio Filho, Ele não nos dará graciosamente com esse Filho todas as coisas que precisamos para viver a nossa vida aqui, para suportar as nossas lutas aqui? Então, a palavra nesta noite é para nos lembrar disso. Não temas. Não temas o que possa acontecer na tua vida. Ainda que muitas coisas possam acontecer na tua vida, fique firme nesta verdade. Ele está conosco e nos conduzirá a salvos até as mansões celestiais. Há uma mansão celestial esperando por cada um de nós. Mas para chegar lá, nós precisamos fazer a boa confissão da fé. Não temer o que o homem pode querer fazer conosco. Não temer os maus menores que acontecem nessa vida. Devemos temer, sim, antes de tudo, aquele que pode nos lançar no inferno, tanto o nosso corpo como a nossa alma. Mas ainda que ele possa nos fazer isso, na verdade ele se vira para nós, com amor, com graça, com misericórdia, para nos sustentar e nos guiar, enquanto vivemos neste mundo. Portanto, igreja do Senhor, não temais. Deus nos guardará neste ano de 2025. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esta certeza, por esta verdade, que é tão maravilhosa ouvirmos aqui nesse lugar, mas que é tão necessária para você ter essa verdade lá fora, vivendo a sua vida, vivendo a realidade
que nos espera lá fora. Então, se você quer viver debaixo desta confiança, desta certeza que Deus guarda a nossa vida, feche os teus olhos, vamos começar a agradecer a Deus. Agradeça aí a Deus do seu lugar, comece a louvar a Deus dizendo: Senhor, obrigado, obrigado por esta certeza da tua palavra, Pai, que não preciso temer mal nenhum, o Senhor está comigo, o Senhor me guardará, o Senhor me sustentará, sim, o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. É nesta certeza já pré-anunciada lá nos Salmos, no Antigo Testamento, e nós vemos esta certeza se revelando de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais ampla, através de Jesus e seus discípulos, quando ele diz diversas vezes: não temas, não temais, eu sou convosco, diz o Senhor. Meu Pai, obrigado, meu Deus, por estas palavras ditas aos discípulos lá atrás, porque elas também são para nós hoje, Senhor, os seus discípulos de hoje, aqueles que o Senhor chamou para te servir, para ser instrumentos teus aqui neste mundo, para fazermos a boa confissão neste mundo, Pai. E nós, ó Deus, somos chamados a fazer esta boa confissão. É muito fácil fazê-la, ó Deus, no momento de tranquilidade, no momento que as coisas estão em ordem na nossa vida, mas nós somos chamados a fazer esta boa confissão nos momentos também, Senhor, que as coisas mudam, em que as coisas, ó Deus, sofrem uma reviravolta, em que as coisas parecem, ó Deus, encobertas na nossa vida, em que não temos certeza de como aquilo vai se concluir, de como aquilo vai se fechar. Mas, Senhor, nós somos chamados a continuar confiando, continuar esperando no Senhor. E eu oro pela tua igreja nesta noite, pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão aqui na tua casa, Pai, que talvez estejam passando por momentos assim, meu Deus, momentos de incertezas, momentos que não sabem como serão os próximos dias, de como será este ano, Senhor. Mas, meu Pai, a certeza que nós precisamos, nós temos, que a nossa vida vale mais do que muitos pardais, de que nada irá nos acontecer sem o teu consentimento, e mesmo que aconteçam coisas na nossa vida, nós cremos que a tua graça, a tua unção, o teu poder irá nos sustentar e nos fará passar por elas, de uma maneira que lá na frente o teu nome seja glorificado, e que nós tenhamos crescido em intimidade, em sabedoria no Senhor. Por isso, meu Pai, ó Deus, nós nos colocamos na tua presença nesta noite dizendo: eis-nos aqui, ó Deus, contigo, meu Pai. Como diz o salmista, nós saltaremos muralhas, contigo nós desbarataremos exércitos, contigo nós, ó Deus, estaremos, ó Deus, arqueando um arco de bronze. Tu és o Deus que nos sustenta. Por isso guarda a tua igreja, Senhor, e não deixe que nenhum dos teus filhos e filhas estejam vivendo amedrontados, apavorados. Não, Senhor, nós temos o Senhor que guarda a nossa vida, e é nesta certeza que nós queremos iniciar este novo ano, firmados, seguros nas promessas do Senhor. E a igreja que deseja isso, dê um glória a Deus, diga: Senhor, obrigado por esta promessa da tua palavra, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra nesta noite? Não temas, nós vamos entrar em 2025 firmado nessa promessa. Nós temos um Deus que guarda, que nos sustenta, um Deus que nos ama. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos lembrar desta verdade, que tão facilmente nós esquecemos,
quando passamos um momento de luta, quando nós passamos um momento de dores, quando nós vivemos um momento de sofrimento, nós nos esquecemos, esta verdade parece distante, Pai, mas nós, ó Deus, a partir da Tua palavra pregada nesta noite, nós queremos trazer essa verdade para perto, queremos colocar esta verdade firme no nosso coração, e queremos adentrar em 2025, Senhor, firmados nela. O Senhor nos ama e a nossa vida é valiosa para o Senhor. Continue sustentando os teus filhos e filhas, Pai, e nos conceda um 2025 cheio da tua graça, cheios da tua presença, cheios, ó Deus, da obra do teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, que o Senhor leve agora os teus filhos, que o teu amor, a graça salvadora de Jesus e a presença santa do Espírito seja com cada um dos teus filhos, desde agora e para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, e vamos estar aqui